Esse concurso mobilizou a classe de arquitetos do Brasil, porque o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, um prédio cultural, quer dizer, é o sonho, né, de todo escritório. A missão do Instituto é divulgar a arte nacional. E eles queriam ter um maior alcance, um alcance democrático. Um dos aspectos mais interessantes é quando o pessoal do escritório trouxe uma análise dos edifícios mais icônicos da avenida, né? Edifícios que estabeleciam uma relação interessante com a rua. São pequenos movimentos que indicavam para nós que o IMS ele não precisava exatamente de um gesto genial, de algo que fosse um desenho em si, mas algo que se relacionasse, que correspondesse ao seu lote em relação com a Avenida Paulista. Sabia que o prédio ele teria que resolver basicamente duas grandes questões. A primeira, como acolher a coleção do IMS, mas ao mesmo tempo, de que maneira a gente poderia criar uma relação particular e exclusiva, ou seja, que fosse própria desse edifício com a Avenida Paulista, que é um dos lugares mais bacanas de São Paulo. Então eu acho que esse edifício, para mim, ela é uma referência assim, de que é possível fazer bem feito, dentro das normas internacionais, e com essa leitura brasileira da arquitetura. Tudo nesse edifício foi elaborado de uma forma especial e nós já enxergamos esse desafio, como quando fomos escolhidos, seguir com uma obra importante como essa, num canteiro muito reduzido. Nesse prédio nada é comum, né? Um museu vertical, elevado, tudo é diferente. Nós tínhamos aqui semanalmente reunião com o time completo de prestadores de serviço, projetistas, para cada semana enfrentar o desafio dos próximos 7 dias. Tivemos muito contato permanente, tanto com o gerenciamento, com o canal, quanto com a construtora, a Alê. A gente tinha um grande desafio de fazer um museu vertical, de múltiplos pavimentos, ser caminhável. Você precisa ter algo que provoque um percurso, né? Polos de interesse, digamos assim. Então, as áreas de exposição seriam claramente, talvez, a mais relevante. E aí existiam outros programas mais pulverizados, é o quê? O cinema, auditório, a sala de aula, a biblioteca, mas que por si só não conseguiam criar uma equivalência, né? E aí a gente falou, bom, vamos trazer todo esse grupo junto e formar o que a gente denominou de mediateca. A gente juntou esses dois desafios e acabou pondo no meio, na meia altura do prédio, a chegada, que é onde chega essa escada rolante, né? A partir dali a gente tem a mediateca para baixo e as exposições para cima. E quando você vem da rua, você tem uma transição, você sai da loucura da Paulista, a luz vai ficando filtrada, o som vai ficando um pouco mais distante, mas é bem importante dizer isso, ele nunca desaparece. A gente percebe a oportunidade de você, nesse percurso, começar a entender e olhar o museu. É o despertar da curiosidade, é instigar o interesse, né? É um pouco a razão pela qual a pele do edifício é translúcida tem a ver com isso também. Você sugere que as pessoas se interessem, aguça a curiosidade para descobrir o que está acontecendo lá dentro. Eu tenho muita clareza de que todos os modelos físicos que a gente desenvolveu do projeto no seu princípio não tinham a pele, porque a gente tinha certeza absoluta que ela precisava existir, mas a gente não tinha como representá-la ainda, e ela ainda não estava formada no nosso imaginário. Eu acho que isso reflete também uma postura do escritório. Primeiro, a construção de algo que não é um produto. O que surge primeiro é a intenção do museu ter uma luz como aquela, que é uma luz difusa, mas ao mesmo tempo tem esse mistério, ela não descortina, ela no fundo cria um filtro. Então a construção técnica, a elaboração desse componente, digamos assim, né, desses elementos verticais que sustentam o edifício contra o vento, do cabo de aço que sustenta o elemento vertical e da composição do vidro foi
cada um desses elementos um ponto agregado por um consultor externo. O protótipo nos dá um aprendizado, além de que tu melhora ele, porque se tu tem um protótipo bem feito, tu não está cotando uma coisa que ninguém fez, já está feito. Se a gente comparar essa fachada em alguns aspectos técnicos e de qualidade, ela é melhor que muitos museus que a gente conhece que custaram 3 vezes o preço. A gente tem 2 camadas internas de um vidro laminado, uma câmara de ar que permite que o calor, a transmissão térmica seja rompida, e essa textura, de uma forma talvez um pouco inédita, ela foi colocada para a cidade. Então ela não nega a cidade está ali em luz e vibração, mutante, conforme a hora do dia, conforme o que acontece lá fora. A maneira como você constrói isso é um grande desafio. O que seria mais interessante fazer com que essa estrutura ela também se revelasse só em alguns momentos. E aí ela entra dentro dos volumes. Ela passa a acontecer dentro dos volumes. Ela é a casca dos volumes vermelhos. Porque tudo fica mais silencioso, fica mais sutil. O projeto estrutural que deu partido foi o projetista, o Iopanã. Ela é concebida por um core de concreto aparente principal, onde tem as escadarias, os elevadores, enfim. E do outro lado, apoiado em apenas 2 pilares metálicos que nascem no térreo, vão até a cobertura, onde temos assim, algumas treliças gigantes na fachada e da onde nascem as vigas que atravessam todo o vão e apoiam os andares. A gente tinha a ideia desde o princípio que dentro desse espaço mais mágico, nessa caixa de luz, a gente queria criar uma certa tensão, uma volumetria dinâmica. Por isso, para começar, o vermelho, que é vibração. A gente tem essa caixa solta e a gente queria que o ar fluísse num efeito chaminé, coisa de construção pequena, mas é possível aplicar num grande edifício, fazendo as modelagens técnicas corretas. Fora as áreas estanques, herméticas, que estão as exposições, que é tudo controlado, umidade, luz, calor e o auditório, os espaços de fruição, eles não são climatizados nesse prédio. Existe esse efeito do ar entrar, junto com a escada rolante, o ar entra por baixo, em cima. Tem esse afunilamento que o grande volume vermelho provoca, né, no átrio. E lá em cima tem os extratores que contribuem para a saída do ar quente. Depois entra também a consultoria de acústica, que percebe esse volume como uma nuvem acústica. Então ele é inteiro, a superfície dele é inteira absorvente, né? Ela é toda perfuradinha com uma manta atrás. Então o recado esse aqui é um lugar, é um espaço público, urbano. São respostas materiais, né, e de narrativa que vieram a partir dessa demanda do Instituto. A gente queria que o prédio se perfilasse na avenida, ou seja, ele fosse mais um elemento, né, mais um personagem da avenida, porque a avenida é muito forte justamente pelo seu conjunto.